Quero trazer agora um outro tema que está pegando também e que pode significar mais um desafio para o governo federal. O presidente do Congresso Nacional, o senador Davi Alcolumbre, leu na sessão conjunta o pedido que cria oficialmente a CPMI para apurar fraudes e descontos ilegais nos benefícios do INSS. Vamos então com a Luciana Verdolim, porque uma CPMI tem custo. E qual é? Bem-vinda. Boa tarde, Cine. Boa tarde a todos. R$200 mil é o custo estimado lá pelo Congresso Nacional dos trabalhos dessa comissão parlamentar mista de inquérito. Agora, a leitura do requerimento que foi feito pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, é apenas o primeiro passo dessa tentativa de se investigar as fraudes, no INSS. Abriu-se agora prazo para que os partidos apresentem nomes para a composição desse grupo que vai investigar as fraudes. São 15 nomes da Câmara, 15 nomes do Senado e vai ser o momento, depois das indicações dos integrantes, vai ser o momento de se escolher presidente e relator da CPMI. A gente está entrando já está num momento de bastante festa junina, Congresso bastante esvaziado, logo depois vem o recesso parlamentar. Então, os trabalhos só devem começar mesmo depois do recesso. E se houver tentativa de protelação desse tempo, ocorre-se o prazo de se estender ainda mais essa tentativa de se investigar a questão das fraudes do INSS. Pelo menos por enquanto, qual que é a sinalização? Os governistas querem a indicação do senador Omar Aziz, do PSD, para a presidência da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Isso não agrada à oposição, que quer a relatoria. Lá na Câmara, que deve ficar com a relatoria da Comissão Parlamentar, o presidente da Casa, o deputado Hugo Mota, já tem sinalizado que quer um nome mais moderado. A senadora Damares Alves, que foi uma das que protocolou o pedido para a investigação desses problemas, defende o nome da deputada Coronel Fernanda para ser a relatora da Comissão Parlamentar de Inquérito. O governo não quer um oposicionista mais considerado bolsonarista à frente da relatoria da Comissão Parlamentar. Quer, na verdade, tentar ali levar em consideração, tentar manter o controle sobre as investigações da CPMI. O deputado Sóstenes Cavalcante já avisou, no entanto, que a oposição não vai deixar que isso aconteça. Ele publicou nas redes sociais o seguinte, que eles não vão abrir mão da relatoria. Lembra que foram eles que iniciaram, que pediram a investigação de todas as fraudes e que eles vão conduzir a investigação até o fim. Ele garante que não haverá acordo, não tem covardia e não tem recuo. Obrigado, Luciana Verdolim. Um ótimo trabalho para você. Gustavo Segré, quero começar contigo. Você acha que o governo tem motivos para se preocupar com a leitura e a abertura desta CPMI? Tem, ou se tem. Por isso eu não queria. Nenhum dos deputados e senadores do PT votou a favor dessa CPI ou CPMI. E curioso, porque eles asseguram que a culpa de tudo é do governo Bolsonaro, que permitiu. Então, se permitiu o governo Bolsonaro que comecem as fraudes, que melhor que investigar e provar que foi o governo Bolsonaro que começou. Vai ser difícil de explicar porque no governo Lula multiplicou primeiro por 2 e depois por 4 a quantidade de fraudes. E vai ser muito difícil justificar porque tem alguns sindicatos que não estão inclusos nas investigações e muito menos nas penhoras dos bens. Até agora, ninguém preso, está todo mundo livre, desfrutando das suas redes sociais, ninguém teve uma intimação de 48 horas, então dá a sensação de que o governo não está muito a fim de investigar. De fato, o governo pediu para o judiciário que brecasse, que suspendesse as ações dos danificados. Bom, assim não é a forma de cuidar dos beneficiários do INSS que foram fraudados. Mas tem muita coisa para ser explicada e estamos muito ansiosos. Eu tenho certeza, a maioria da população quer saber se tem deputados, se tem senadores involucrados nessa falcatrua, qual será a posição do Supremo Tribunal Federal com essas pessoas e por que ainda não tem ninguém preso. São 6,3 bilhões. Custa entender que não tenha nenhum preso, sequer como para tentar alguma delaçãozinha lá. Ô Piperno, você acha que o governo está temerário e
E eu queria saber de você sobre esse argumento que foi apresentado pelo Segré. Se o governo disse que a responsabilidade é compartilhada e que a situação começou também em gestões anteriores, por que não apoiar uma CPMI? O governo tinha que apoiar, sim. Eu acho que a CPI ela tem que acontecer. Agora, da mesma forma que o governo também não queria apoiar a CPI do 8 de janeiro, e a gente viu qual foi o resultado dela, né? Não houve propriamente um dano ao governo, mas sim a alguns setores que estavam no outro governo. Mas, enfim, o fato é que a sociedade tem, sim, o direito de acompanhar melhor essas investigações. E acho que a CPI, a CPMI, no caso, ela pode ser um desses caminhos, sim. Já há o bloqueio aí de, segundo o que a gente leu, que foi informado de mais de 2 bilhões de reais de bens de pessoas e de entidades que pilharam esses aposentados. As pessoas, se eu concordo com o Segré, enfim, já está na hora de começar a prender, né? Enfim, malandros aí, criminosos, na verdade. Enfim, a gente sabe que a Polícia Federal tem trabalhado para isso já há bastante tempo e tomara que essas prisões comecem a ocorrer logo. Ô Zé Maria Trindade, a oposição fala o seguinte, que ao mesmo tempo em que querem passar a relatoria para outro grupo, a oposição levanta a mão e fala, opa, mas fomos nós que denunciamos, fomos nós que fizemos o movimento, fomos nós que pressionamos, somos nós quem temos de protagonizar essa CPMI. Como é que está o clima por aí? O líder da oposição, o tenente-coronel Zuc, me diz aqui que essa é uma CPI diferente por se tratar de um roubo de aposentados, né? Pessoas fragilizadas, e vai mexer com o país inteiro. É o raciocínio dele. Eu acho que trata-se de uma CPI muito delicada, porque ela vai investigar outros governos, porque ela começou lá atrás, passou pelo governo Bolsonaro e aumentou no governo do PT. Isso é muito claro. Mas não basta isso. A sensibilidade desta comissão é que eu, desde o início, falava aqui, e a Polícia Federal já mostrou que existem pessoas com foro privilegiado nisso aí. Ou seja, deputados e senadores, isso já está comprovado, né? Isso significa que o Congresso, num determinado momento, vai chegar nele. Ninguém rouba aqui sem a participação dos políticos. Os deputados e senadores têm prioridade para isso aqui. É para isso que alguns são eleitos. E eles vigiam muito bem essa situação. Não, ninguém rouba 6 bilhões de reais sem a participação de poder, ou seja, de políticos. E há a participação, isso também está muito claro, de integrantes do INSS e pessoas ali da cúpula do INSS e do Ministério da Previdência. Então, é mesmo uma CPI muito complexa e muito sensível. O que eu tenho ouvido e o clima é o seguinte, é uma tentativa de acordo para não PL e não PT, para tentar dar um ar ali de, vamos dizer, de independência. Mas não existe independência no Congresso. O deputado independente, né, murista, né, bem zen, esse perdeu a eleição. Nem primeiro suplente é. Não existe isso no Congresso Nacional. A tentativa é de dar uma aparência, né? Mas, tradicionalmente, quem pede uma CPI entra ou como relator ou como presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito. Eu ainda não tenho a composição, a mesa diretora do Congresso vai definir ali a proporcionalidade, né? A distribuição proporcional. Quanto mais senadores, quanto mais deputados o partido tem, mais integrantes da comissão ele indica. E a partir daí, desta proporcionalidade, é preciso ver como o líder do partido vai distribuir as indicações. Porque veja bem, como União Brasil e outros partidos, eles têm uma divisão, existem governistas e existem oposicionistas. Então, de acordo com a indicação do líder, a gente vê que a CPI pode ficar de um lado ou de outro, né? Raramente uma CPI entra com uma composição e muda. Existe, mas é muito raro. Eu acho essa CPI muito importante e necessária. Fala, Kriegner. É super necessário, eu concordo com o Zé. O que o Segré trouxe aqui, acho que também é uma coisa que vale a pena a gente reforçar. A questão da indisposição por parte do governo federal de fazer essa CPMI acontecer. E a evidência disso é a indicação do senador Omar Aziz
por uma possível presidência ali, ou até relatoria de alguma maneira, sendo que o senador Omar Aziz é um dos senadores que se recusou até o presente momento a assinar o pedido da CPMI. Ele não quis que a CPMI acontecesse, porque que agora ele viria então para poder articular os trabalhos e para poder fazer todo o desenvolvimento necessário. É muito estranho, é quase que aquilo que a gente já conhece muito bem, que é o posicionamento do governo de que nós não queremos que nada seja revelado. É quase que uma meia-culpa, praticamente, de colocar alguém que é contra a existência da CPI agora liderando essa CPMI, né? Então, acho que vem daí. Eu entendo a preocupação, acho que da sociedade, porque alguns têm vocalizado isso, alguns outros partidos que não são PT nem PL, de que tem alguém, de certa maneira, mais neutro, até para que o resultado do trabalho da CPMI não seja questionado do ponto de vista ideológico. Eu concordo com isso. Porém, nós temos ainda, mesmo dentro do Senado, e aí o Zé Maria fez análise brilhante, que quem é que não é neutro no Congresso de hoje? Quem é que não está de um lado ou de outro? Essas pessoas não chegaram a ter o cargo nas últimas eleições, perderam as eleições. Então, não dá para a gente querer ali achar a pessoa perfeita, não vai ter. O que precisa ter é alguém que tem a coragem para poder levar os trabalhos dessa CPMI até o fim, custe o que custar, doa quem doer.